sou Henrique, o Gogó, certo? Eu trabalho na Fox Informática e também na Caiu, com consultoria de JavaScript e desenvolvimento web. Okay? Eu vim falar com vocês, na verdade, partilhar algumas experiências com o CoachDB. Não sou nenhum especialista, certo? Mas curioso, vim estudando um pouco o CoachDB, a API, as facilidades, eu quero partilhar algumas coisas com vocês sobre isso. O CoachDB é um banco de dados não relacional, certo? Existem algumas alternativas, como o MongoDB, SimpleDB, Cassandra e o Coach, certo? Eu acho que alguns já devem ter ouvido falar disso, ou já foi falado algumas palestras. Por que CoachDB? Porque é um banco de dados não relacional, na verdade, tem algumas vantagens que tem ao banco de dados que a gente está acostumado, SQL. Principalmente escalabilidade e replicação. Com o CoachDB, que é o exemplo que eu estou dando, a escalabilidade ela é muito fácil. Tu vai rodar um servidor, sei lá, na tua máquina, em outro canto, vai colocar só configurar o IP, que vai ficar replicando e vai ficar replicando automaticamente. Simples assim, tá? Não tem dificuldade nenhuma com infraestrutura, com nada. Só configura o IP de destino e ele vai ficar se replicando. A característica dele é master master, ele não fica rodando num servidor específico. Todos os bancos de dados que estão rodando, eles são servidores iniciais, como se fosse mais ou menos um Git, certo? Ele é independente do servidor. Ele tem um controle de concorrência de versão, certo? Quando eu altero algum dado no banco, ele salva uma revisão. Para que isso? Porque quando ele for replicar com outro banco, ele vai fazer essa análise de concorrência e não vai dar conflito de dados, certo? Ele é schema free, eu não tenho uma estrutura de tabela, como nós vamos usar. Cada dado inserido ele é um documento independente. Então eu posso usar uma estrutura que eu quiser. Para um certo usuário, eu tenho nome, idade e endereço. Um outro certo usuário, eu só tenho nome e idade. Ele não tem uma estrutura definida. A API dele é HTTP, totalmente hash, get, put, push, delete. Certo? E dentro dele tem uma engine JavaScript. Tudo que eu fizer dentro dele, eu vou usar JavaScript. Para fazer a consulta, criar os livros, ele usa JavaScript. Certo? Ele tem essa administração, que é o Python. Não é obrigatório usar ela. Eu posso usar tudo só fazendo requisições REST. Mas ele te dá essa facilidade, pode inserir aqui. Eu vou inserir um certo dado, é um exemplo que eu tirei do site. Ele te dá uma interface bonitinha, que pode adicionar campos, apagar, salvar o documento. Outras facilidades que ele te oferece. Controle de usuário. Eu tenho um usuário salvo no banco, então a partir disso eu posso fazer uma validação. Posso dizer que certo usuário pode salvar, certo usuário pode ler algum dado específico. Ele tem o conceito de Coach App, que o que é? Eu posso construir aplicações usando HTML, JavaScript e CSS e salvar dentro do banco. E ele vai me executar a partir do banco. Vocês puderam ver que tem aquela aplicação Python, né? Que é a administração, ele é um Coach App. Ele roda totalmente dentro do banco. Construído em JavaScript e com o CoachDB. E também tem alguns serviços gratuitos na nuvem, como o CoachOne, que agora se chama CoachBase, é a empresa dos criadores do CoachDB, que ele te oferece, tu cria uma conta lá e tu tem um servidor rodando, um servidor CoachDB rodando, gratuitamente. Vou mostrar um pouquinho como é que é a API. Ele funciona tudo com JSON, claro. Certo? Tu vai fazer uma requisição GET no servidor que está rodando, na porta 594, ele vai te retornar um JSON dizendo welcome e a versão do CoachDB que está instalada. Como eu crio um banco de dados, passo o método put no servidor barra o nome que eu quero dar para o banco de dados. Ele me retorna o clima. Muito simples. Pode ver que a partir disso aqui eu posso usar esse banco para qualquer tipo de aplicação, qualquer linguagem, bastando fazer requisições diretamente no banco. Como é que eu deleto? Da mesma forma, método delete no database que eu acabei de criar. Vou criar um documento passando o endereço. Método put no barra database que eu criei, barra o ID que eu quero dar ao meu documento. Lembrando, o que é um documento? É um dado que eu estou inserindo. Seria mais ou menos como se fosse uma linha numa tabela. Certo? A comparação não é igual, mas dá para entender. Certo? Faço o ID, o dado que eu quero, ele vai me retornar o quê? True, o ID que eu gerei e a revisão. Lembra que eu falei que ele tinha um controle de concorrência de versões? Ele me gera, a cada alteração no dado, ele me gera uma nova revisão daquele dado
dado inserido naquele documento. Como é que eu crio um documento sem passar o ID? Vou usar o método POST. Passo o endereço do database, passo os dados, estou passando o header, o Type Application JSON, certo? E o que ele vai me retornar? O ID que ele gerou, que é uma hash lá, que ele gera automaticamente, e a revisão. Para visualizar o documento, simples, passo o método GET, e ele vai me retornar o JSON com os dados que eu inseri naquele documento. Eu posso fazer esse método através de Ajax, posso fazer diretamente no browser, pela aplicação, da forma como vier, né? Como eu atualizo? Aí é uma característica interessante. Tu vai passar o put, passando o ID que tu já tem, e vai inserir os dados que tu quer alterar naquele documento, certo? Lembra que eu tinha nome e apelido. No caso aqui eu estou só alterando só o meu apelido. Só que eu tenho que passar também a revisão. Por quê? Eu não estou alterando simplesmente o documento inserido no banco. Eu estou alterando aquela revisão, que vai ser a última, claro, que eu vou querer alterar, dentro do banco. Quando ele for replicar, ele vai resolver esse conflito de versões, ver se existe um dado alterado no meu banco local ou no remoto, e vai colocar a versão mais recente sincronizada, certo? Aplicada. Ele vai me retornar aqui e cria uma nova revisão, certo? Como é que eu vou deletar? Da mesma forma. Está dando para ler? Aqui eu acho que vamos ver melhor. Eu passo o endereço, passo o ID, o endereço do servidor, o database, passo o ID e passo o número da revisão. O que está acontecendo quando eu faço o delete? Na verdade, eu estou fazendo uma espécie de update naquela revisão. Ele vai me gerar, na verdade, uma nova revisão dizendo que foi deletado, certo? E aqui é a parte mais interessante. Como é que eu vou consultar esses dados do banco de dados? A gente viu que é muito fácil eu salvar, eu pegar um dado específico e atualizar. Mas agora como é que eu vou fazer para consultar uma lista? Certo? Ele faz um conjunto de duas funções, que são escritas em JavaScript, que é a map e a reduce. A map, ela vai ordenar todos os dados que estão inseridos no banco de dados PostDB, certo? Eu vou modelar, vou passar alguns filtros e vou me retornar os dados que eu quero. Como? Através da função que eu vou criar. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma função bem simples, map. Para cada documento, ele vai executar essa função, certo? Aí eu estou dizendo assim, se no documento tiver o atributo cidade, for Fortaleza, então ele emite um conjunto de chave e valor, que ele vai me emitir o título e o mês barra ano. A chave vai ter o título e o valor vai ser mês barra ano. Está dando para entender isso? Essa função ela vai ficar salva dentro do banco de dados. Lembra do Fusion, que é a administração que já tem dentro do banco? Ele tem essa interface de criar essas views, que é esse conjunto de map e reduce. Eu estou jogando ali onde eu crio o map, aquela função que eu demonstrei, e o que ele me retorna? Um conjunto de chave e valor, que é o título, isso aqui são eventos, certo? O nascimento do Henrique foi em dezembro de 84. Eu tenho dois eventos de jantar, que ocorrem em datas diferentes. Eu tenho o fim do mundo, 2012, e eu vou consultar em março, certo? Isso é o que o map faz, ele está me retornando uma lista de valores. Quando eu salvo isso, quando eu crio essa função dentro do banco, ele vai me pedir para salvar, certo? Ele vai salvar uma view. Essa view são as consultas, são as tais consultas que vão ficar salvas dentro do banco. Ele vai me pedir para criar um documento especial, certo? Chamado designer. E eu vou setar um nome para esse documento. Esse documento designer é que vão ficar todas as minhas views e outras funções também de características do banco, certo? Eu não vou focar aqui nesse momento. E vou dar um nome para essa view, que eu chamei de ByID, por outro exemplo, não seria aqui, certo? E aqui por exemplo, eu estou consultando no browser, aquela minha view, ele gera aquela URL ali, certo? E ele está me retornando aqueles mesmos elementos que eu tinha visto no Fusion. Só que agora ele está me retornando em formato de JSON, certo? E o Reduce. Lembra que no map eu retornei um conjunto de chave e valor? Depois que passa do map, ele tem para o Reduce. E ele vai executar para cada chave e valor a função que eu estou dizendo aqui. O Reduce ele vai agrupar por chave e vai executar alguma coisa aqui. E aqui eu só estou dando um retorno para o valor. Como é que vai ficar? Aquela função map e agora Reduce. Lembra que tinha dois eventos de jantar em datas diferentes? O jantar foi agrupado e o valor virou um array de dados, certo?
como ficaria no browser. Eu estou passando ali group to, que significa que eu estou aplicando o reduce, e ele me retornou agora um array. Cadê? Aqui, ó. O jantar virou, o valor dele virou um array de dados. Ok? E é isso. Obrigado.